Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gleison, seu professor de matemática. Agora vamos iniciar nosso assunto sobre as cônicas. Este é um texto retirado do seu próprio livro didático. Sugiro que você possa acompanhar as videoaulas utilizando o livro didático. Aqui fala sobre Apolônio e os seus estudos em relação às cônicas. O que são cônicas? Cônicas, como o próprio nome diz, remete a cone, então são secções do cone. Dentre elas, nós já estudamos a circunferência, que é essa quando a secção é paralela à base do cone. Hoje vamos estudar a elipse, aquela onde a secção não é paralela à base do cone, mas ela é em relação ao eixo X. Depois teremos a parábola, que é essa aqui, que é uma outra muito conhecida também de vocês, quando a secção ela não atravessa todo o cone, ela atravessa só uma parte dele. E também teremos a hipérbole, que talvez essa seja uma novata para vocês. É quando a secção é perpendicular à base do cone, então ela cria duas curvas que têm relação entre si. Muitas dessas secções é extremamente conhecida, né, e muito prática para o dia a dia, por isso é importante de estudá-las. Por exemplo, as circunferências são as rodas. Tudo que é redondo, né, as rodas dos carros, as engrenagens das máquinas, elas são em formato de circunferência. Então, entender como elas funcionam foi primordial e é primordial para o estudo e o avanço da ciência. As elipses, principalmente, são os movimentos feitos pela atração gravitacional, a organização dos planetas, os sistemas solares e os sistemas de galáxias ou qualquer órbita planetária em volta de uma estrela, ela vai seguir o formato de elipse. Então é importante a gente conhecer este conceito por causa desta aplicação, assim como o próprio movimento dos átomos, dos elétrons no entorno do núcleo atômico, seguem também o movimento elíptico. A parábola, como vocês mesmos já viram, né, e já estudaram anteriormente, tem a ver com as projeções, onde a gravidade atua também. Então, tiros de balísticas, os telescópios, refletores, as lâmpadas e faróis de veículos, as lentes dos óculos, as lentes dos microscópios, todas têm um formato parabólico. Então, entender esta curva é importante por causa disso. E a hipérbole seriam nada mais ou menos, né, duas parábolas com a mesma conceituação, regidas por uma mesma regra. Então a gente vai também ver situações onde elas acontecem, e aí você pode juntar a elas movimentos de planetas em órbitas ou meteoros, por exemplo, que saem de um sistema e entram para outro sistema, eles vão ter esse comportamento. Então, saber prever onde ele vai passar vai depender também do foco de onde ele veio e o foco para onde o plano onde ele está inserido. Então, tudo isso tem a ver com o estudo e avanço da ciência. Mas na aula de hoje nós vamos trabalhar basicamente com a elipse. Este vídeo vai se destinar ao conceitual da elipse. Então, a elipse é como se fosse uma circunferência achatada. Em vez de um único centro onde a circunferência gira em torno, ela tem o que a gente chama de dois focos. Além do centro, ela tem dois focos e esses focos determinam a sua curvatura, o quanto ela está menos ou mais achatada. E aqui tem um desenho tirado do seu próprio livro didático, lá do livro de matemática Contato, onde ensina como construir uma elipse com os dois focos, prendendo no foco 1 e no foco 2 a ponta de um barbante. Mas agora vamos avançar um pouco mais. O que mais a gente quer saber sobre a elipse? A construção do seu eixo em si. Para este caso, a gente vai adotar dois tipos. Nós podemos ter uma elipse achatada no plano horizontal ou no plano vertical. Então vamos estudar os dois casos. Primeiro eu vou desenhar aqui uma elipse de vermelho. Deixa eu pegar aqui a parte de círculo, tá ali. Deixa eu pegar aqui a parte de desenhar círculos. Imagine que a gente tem uma elipse com este formato. Você pode ver, vou fazer ela bem achatada, certo? Então essa é uma elipse. Ela está dentro de um plano cartesiano. Então vamos desenhar um plano cartesiano aqui. Eu vou mudar um pouco a cor, né?
Então, aqui você tem o eixo que passa pelo centro da elipse, que é o eixo x, e você também terá o eixo y, que representa a altura dessa elipse. O que a gente pode levantar de informações a partir disso? A gente tem o seguinte. Vamos voltar aqui para os nossos desenhos normais e colocar aqui de preto. Toda elipse, independente dela ser ou não uma curva, né, uma parte redonda de uma curva, ela tem um centro. Uma elipse onde os focos estão muito próximos do centro, ou seja, uma elipse onde os focos estiverem no mesmo lugar do centro, ela é a circunferência. Então a circunferência é uma elipse perfeita, né? Então aqui você tem o centro. Deste lado, vamos colocar aqui, por exemplo, você tem o foco 1 e deste lado você tem o foco 2, a uma mesma distância. A distância do centro entre os focos sempre será a mesma. O que mais nós temos? Nós também temos essa projeção da largura da elipse. Da distância da largura, a gente tem o ponto B. Eu vou fazer esse ponto tracejado também numa cor mais aparente. Vamos dizer aqui, ó. Daqui até aqui, deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar para sair uma reta. Então pode ser que não passe no centro por uma questão. Volta, vai passar pelo centro. Tá difícil, mas vai passar pelo centro. Tá. Aqui. Vamos deixar aqui, depois eu ajusto. E nós temos essa distância daqui até aqui. Então você tem dois eixos dentro da própria elipse. E esses dois eixos são muito importantes. Esse primeiro aqui a gente chama de o ponto B1. Opa, tá tracejado. Deixa eu colocar estándar. Aqui nós temos o ponto B1. E aqui nós temos o ponto B2. Ele representa a largura dessa elipse de centro C, tá vendo? E aqui nós temos o ponto A1 e o ponto A2. Então, a distância de A1 para 2 é a parte maior, é o eixo maior da elipse. E a distância B1, B2 é o eixo menor. Essa relação, se você perceber, ela forma uma relação de triângulo retângulo, certo? Então, aqui nós sabemos que nós temos a hipotenusa A, esse lado já está dito que é o B, né, que determina o lado B, e aqui nós temos o lado C. Então, ao observar isso, você vai entender que algumas distâncias já estão preditas. E eu já vou avisar e deixar claro para você já que essa distância de A até o centro aqui, do A1 até o centro, é a mesma hipotenusa aqui da distância do foco. Por mais que às vezes o desenho não fique perfeito, mas ela matematicamente ela representa o mesmo valor. Então, que coisas a gente pode entender aqui? As coordenadas dos pontos. Nós temos o ponto C, que é o centro, e a gente vai chamar ele de x0 e y0. Então, ele é o centro da circunferência, da elipse nesse caso. Quem determina o foco 1? O foco 1 nada mais é do que as coordenadas do centro no eixo x. O eixo y dele não muda, veja que ele está no mesmo alinhamento, eles ficam alinhados. Então o eixo x é a coordenada do centro da circunferência no eixo x menos a distância c. Então eu digo que o foco 1 é x0, deixa eu colocar esse x0 mais embaixo, menos o centro, o C, o valor de C, e o y dele não muda, é y0. O F2, o segundo foco vai ser as coordenadas do centro mais a distância C, então as coordenadas x do centro mais a distância C, e o y também não vai mudar. Então aqui a gente já consegue criar uma maneira de determinar quem é o foco 1 e quem é o foco 2.
Quem é o A1? O A1 vai ser quem? As coordenadas do centro menos o A, o valor de A, a hipotenusa do triângulo. As coordenadas do centro menos o valor de A e o ponto Y dele também não muda, que ele está alinhado à medida de Y. Neste caso, quem é o A2? O A2, por ele estar à direita, ele vai ser as coordenadas do centro mais a distância de A, ó, aqui mais A, e a coordenada de Y dele também não muda. E agora nós temos o B1 para descobrir quem é. Quem é o B1? É as coordenadas de centro, mas agora quem modifica, quem é aumentado em B, ó, a distância B, ela é somada na ordenada do ponto, ou seja, no valor de Y. Então, o x não muda, é o mesmo x do centro, porém o y0 mais o valor de b que determina onde vai ser as coordenadas desse ponto. Assim como o B2 vai ser o centro, que não muda, e vai ser o y0 menos o valor de b, que determina essa coordenada. E assim nós temos as coordenadas de todos os pontos de uma elipse. Partindo-se apenas do centro, a gente foi capaz de descobrir tudo. Outro ponto, outra coisa interessante. Como é determinada a equação de uma elipse neste caso? Lembre-se que essa elipse ela está planificada, ou seja, o eixo maior dela é no eixo x e o eixo menor é no eixo y. Nesse caso, a gente vai ter essa equação: x menos x0 ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado dividido por b ao quadrado é igual a 1. E quem é esse x e esse y? Esse x e esse y vem de um ponto na elipse. Então, um ponto, digamos que aqui seja o Sol, aqui é o Sol, né? Pode ser uma dessas estrelas, aqui é o planeta Terra, então as coordenadas dele circulando em torno do Sol. É claro que isso parece muito com a equação de Pitágoras, e sim, ela vem da resolução desse triângulo que está aqui dentro, é que nós chegamos a essa forma. Mas eu não vou aprofundar isso, tá? E nós temos uma outra medida que determina a excentricidade, ou seja, o quão ela é achatada. Essa outra medida é dada por C dividido por A. Quando esse E, que representa excentricidade, é essa divisão de C por A. É uma outra medida muito importante que a gente tem. Então, muda, agora a pergunta é, muda alguma coisa se essa elipse está invertida? Se ela está, a parte mais comprida dela, a distância mais comprida, está em relação ao eixo Y? Vamos fazer esta equação para descobrir. Deixa eu salvar. Então, agora vamos construir outra elipse. Agora, só que diferente daquela, essa vai estar no eixo, ela vai estar bem alinhada aqui com o eixo Y. Então, ela vai estar nesse sentido. Olha aí. Abrir ela mais um pouquinho. Aqui está a elipse, certo? Então, vamos fazer agora as coordenadas, vou colocar o plano. Eu vou deixar ele tracejado, como foi feito antes. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 1, 2, 3, o centro passa por aqui, assim. Certo? O centro vai estar por aqui, assim. E aqui nós teremos o eixo Y. Então, você pode perceber que essa está ela está mais paralela ao eixo Y. Qual é a outra? Então, vamos tirar agora, vamos mudar aqui para a medida padrão, o standard. Então, voltamos aqui, vamos marcar os pontos novamente. Aqui nós vamos continuar tendo o centro da elipse, o centro, né? Eu vou colocar aqui do lado para não atrapalhar aqui. Aqui é o centro. Mas o foco está nesse eixo agora. Então, vamos desenhar o nosso foco aqui. Primeiro, para desenhá-lo, eu vou fazer essa pontuação aqui. Pronto. Isso. Agora, vamos desenhar. Eu vou dizer
Para a parte didática, que o nosso foco 1 está aqui e o nosso foco 2 vai estar aqui, certo? O nosso, agora, esse aqui é o nosso B1 e esse aqui é o nosso B2, ok? E aqui nós temos o A1 e aqui o A2. Lembre-se, o A é sempre o eixo maior, o B o eixo menor, isso não muda. Então aqui você faz a projeção e nós temos o triângulo retângulo, onde aqui é a A, aqui é o B, porque é do lado B, e aqui é o C. E aí a gente vai externar a mesma compreensão. E aqui eu tenho um ponto qualquer na elipse que eu vou chamar de XY. Então um ponto qualquer é XY. O ponto do centro tem as coordenadas x0 e y0. Isso não muda. Agora o foco 1, quem é? Olha lá o foco 1. O foco 1 é igual, assim como o foco 2, o foco 1 vai ser as coordenadas do centro mais essa medida aqui que é C. Só que essa medida aumenta em que eixo? Na abscissa ou na ordenada? É na ordenada, é no eixo Y. Então o foco 1 vai ser x0, que não muda, ele vai estar na mesma direção do centro, porém o y0 é aumentado de C. E o foco 2 continua sendo x0, o centro não muda, porém a coordenada de y é subtraída de C. Olha aqui, ó. Veja o que já está mudando. Se você observar do que a gente tinha anteriormente, está mudando o seguinte, ó. Antes a modificação era no eixo x, porque ele deslocava para a direita ou para a esquerda no eixo x. Agora ele vai deslocar no eixo y. É só isso que vai mudar. Depois nós temos o A1. É a mesma coisa. A coordenada de x dele não muda, o que muda é de y. y0 mais quem? O A é sempre somado com A, né? Mais A. E o A2 será x0, que fica o y0 menos o A. E o B, que é esse danadinho aqui, B1 será quem? Agora o B modifica em x, que ele está deslocado no eixo x e não no y, como era lá. Então ele é x0 menos B, e aqui continua sendo y0, ele não altera na variável y, ele só altera em x, então ele é o x0 menos o valor de B, e o B2 é o x0 mais o valor de B. Mais B, e aqui você tem o y0. E aí a gente tem as coordenadas do ponto. O que muda mais? A equação. A equação dessa elipse vai ser x menos x0 ao quadrado, só que agora eu não estou mais sobre A, eu estou sobre B ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, e aqui fica o A ao quadrado, e isso igual a 1. E a excentricidade continua sendo C sobre A. Não muda isso. Mas a equação da elipse muda. Se ela está projetada no eixo Y, o primeiro valor corresponde a B e o segundo a A, na divisão. E se ela está sobre o eixo X, o primeiro é A e o segundo é B. Essa é a diferença básica. Interessante, né? Este vídeo foi conceitual e para nós aprendermos como funciona e como se dá a construção da elipse e os seus pontos mais importantes. No próximo vídeo eu vou resolver 3 exercícios onde nós vamos aplicar esses conceitos para reforçar esse conhecimento. Não deixa de assistir. Te vejo lá. Valeu!